Que a graça e a paz de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e receba orações diárias por você e toda a sua família. Compartilhe as orações e cada compartilhamento é uma bênção de Deus que retorna para a sua vida e para a sua família. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 18, versículo 16 em diante. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por isso dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor: eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 50, não a destruirei. Aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei.
Então, tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Abraão, ele tinha tanta intimidade com Deus, mas ele tinha o principal, que era a fé e o temor do Senhor. A maneira que ele se dirigia a Deus era com muito temor e muito cuidado com o que ele falava. Então, temos que aprender a maneira de nos dirigirmos a Deus e não ficar falando superficialmente com Deus, desperdiçando tempo. Hoje, Deus está me mostrando que nós precisamos ter uma maneira para falar com Ele. A maneira com respeito, temor, admiração e toda honra e glória dada ao Senhor. Porque imagina, olha a maneira que Abraão teve cuidado de falar com Deus e ficou insistindo, mas ele falava para Deus que ele sabia da pequenez dele. Ele sabia que era pó, ia voltar para o pó e que as nossas vidas não passam de um sopro. A hora que Deus chamar, não existe mais aquela pessoa. Então, Abraão, no seu cuidado, com todo amor, com todo zelo, ele ficou insistindo e intercedendo pelas pessoas naquela cidade. Então, Deus viu o amor e o temor de Abraão e ficou respondendo a Abraão cada pergunta dele. E imagine, às vezes as pessoas se irritam com tão pouca coisa que perguntamos às vezes, ou às vezes uma pessoa vai perguntar para você mesmo e pergunta uma vez, pergunta pela segunda vez, às vezes é um filho, às vezes é um cônjuge, um marido, uma esposa, e a pessoa não tem paciência e começa a responder mal. E voltando ao respeito, à admiração, imagine, você vai falar com a autoridade, dependendo do lugar, não pode ir vestido de qualquer jeito, como em uma audiência pública, uma pessoa não pode ir para frente do juiz, que eu saiba, de bermuda, vestido de qualquer forma. Tem a maneira de se vestir e tem a maneira de falar. Porque se faltar com respeito à autoridade, ela pode até sair daquele lugar presa. Mas quando estamos falando com Deus, às vezes nos excedemos e às vezes falamos como de uma forma tão comum, tão sem reverência, sem aquele puro amor, aquele temor ao Senhor. Tem pessoas que na hora da raiva falam: ai meu Deus, o Senhor não está vendo isso, e começa a esbravejar e às vezes fala até palavras que não deveria na hora da raiva, na hora e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o que estamos fazendo com a vida de Abraão, olhando para a vida de Abraão, é que era um homem rico em conhecimento, sabedoria, fé e temor do Senhor. Olha o que ele tinha. A fé, que ele é considerado e chamado até hoje o pai da fé, porque ele confiava em Deus e ele cria em tudo que Deus falava para ele, ele esperava em Deus. A única vez que ele não esperou em Deus foi quando ele escutou o conselho errado, que foi o de Sarai, ainda na época que eles ainda era chamado de Abrão e Sarai. E ele não escutou, ele não esperou o filho da promessa, o tempo certo.
Mas enfim, a maneira que ele se comportava com Deus para falar com Deus, ele tinha muito temor ao Senhor, que ele pedia: não te ires comigo, mas se tiver mais 20, se tiver mais 10, e ele ficou fazendo essas perguntas, mas antes de perguntar, ele pedia para Deus um exemplo. Pai, tem paciência comigo, só me responde, mas não fica com raiva de mim, não fica bravo comigo. Responde direitinho. É como se fosse uma criança falando com o pai, mas aquelas crianças que são obedientes, que respeitam seus pais, que não agridem com palavras. Jovens que respeitam seus pais, que às vezes querem conseguir algo do pai, mas vão com jeitinho, vão com amor e vão com respeito. Por isso que muitas pessoas se destacam para Deus, porque elas têm o temor do Senhor, que é o principal, que elas têm o respeito por Deus e que elas creem que Deus pode fazer o impossível, não só para os outros, não só na vida dos outros, mas na vida dela também, porque todos nós somos falhos. Abraão não chegou e não falou: mas como eu sei que eu vou ser agora pai de multidões, que o Senhor, ele não ficou como a gente fala, a gente não, como as pessoas falam, ele não estava com a bola toda, ele não se sentia superior, ele sabia da pequenez dele, como nós devemos saber da nossa pequenez, mas ele sabia que Deus ia fazer o impossível na vida dele e que ele iria fazer ele pai de multidões a partir do momento que Deus, ele começou a falar com Abraão. Abraão foi obediente. A primeira coisa que Deus fala é para amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor por Deus, ele tem que crescer junto com a nossa fé, ter a fé de Abraão. Você já pensou Deus liberar uma palavra na sua vida e você esperar o tempo se cumprir sem reclamar, sem murmurar, fazer reclamação, murmuração, enfim, sem estar desfazendo daquela promessa que Deus fez para a sua vida? Porque uma pessoa, quando fala assim: olha, espera que eu não posso te fazer agora, mas em tal data eu vou te dar, em tal tempo, não é agora, mas eu vou... É como os pais em casa, às vezes um filho pede algo, aí o pai ou a mãe fala assim: olha, eu vou receber na data do meu pagamento, eu vou te comprar isso que você está me pedindo, eu vou te dar. Você acha que o filho que recebe é aquele que fica: mas você não vai me dar, mas eu não estou com paciência de esperar, mas eu não quero para depois, eu quero agora, mas isso, mas aquilo? Ou aquele filho que fala assim: ai, que bom que você vai me dar, aí dá um beijo na mãe, no pai, dá um abraço e fala: eu estou muito feliz, agora eu fico em paz, porque eu sei que eu vou ganhar. E confia no pai ou na mãe que prometeu aquilo, que aquele dia vai chegar. Então é assim que devemos nos comportar com o nosso pai. Crer na palavra dele, crer que as promessas de Deus vai se cumprir em nossas vidas. E Deus vai falando para você através do Espírito Santo dele. O Espírito Santo habita dentro de nós. Abra seu coração, vamos pedir a Deus para que limpe os nossos corações, para que chegue a semente, quando ela for plantada, da palavra de Deus. Todos os dias essas orações são sementes. Aí quando ela é plantada nos nossos corações, os nossos corações estando abertos, nós a recebemos e elas dão frutos da parte de Deus em nossas vidas, porque Ele vê
que mudamos o comportamento, que obedecemos a palavra dele. Obedecer a palavra de Deus não é difícil, não é impossível. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo, não desejar o mal do outro, não querer o que o outro tem, e sim zelar pela vida do outro. Olha, Abraão sabia que naquele lugar havia muita gente má, muitas pessoas ruins, mas Abraão foi interceder pelos justos, foi pedir para Deus. E se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade, os justos vão morrer com os ímpios. Ele poderia estar, como a gente fala, de boa, vivendo a vida dele. Eu já estou de boa mesmo, eu estou aqui. Por que eu vou me preocupar com os outros? Mas ele intercedeu, ele pediu para Deus. E quando foi no momento certo, na hora certa, naquele momento que Deus foi destruir aquela cidade, Ló, ele foi poupado por causa de Abraão, por causa do amor de Deus na vida de Abraão, que ainda vamos falar sobre isso. Mas o que eu estou falando hoje, para que você receba sua bênção, é pela fé, pelo comportamento, pelo agradecimento. Abraão, ele não ficava reclamando, ele agradecia a Deus e ele ainda intercedia pelos outros. Então, hoje a nossa lição é limpar os nossos corações, ter o temor do Senhor, saber como pedir a Deus, pedir com humildade. Não é se sentir a pior das pessoas. Ele é o nosso Pai, Ele nos faz importante. Olha, um Deus Todo-Poderoso se preocupou o tempo inteiro em cuidar da vida de Abraão. Por amor àquele homem que tanto creu em Deus e que a fé dele foi creditada para que ele recebesse as suas bênçãos, a sua misericórdia na vida dele, na vida da esposa, e os milagres de Deus acontecem na vida daqueles que crê e esperam sem duvidar. Imagine, se você é mãe, se você é pai, ou até um filho, filha, e você promete algo, e você é uma pessoa cumpridora da sua palavra, você não vai cumprir. Aí você acha que Deus, que é puro amor, que é fiel em tudo e que a palavra dele não volta atrás, ele não vai cumprir o propósito dele na sua vida, e os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram o que Deus tem preparado para cada um daqueles que o amam, que o buscam, que batem à sua porta. Se considere protegido, protegida, amado, amada. Vamos pedir perdão a Deus e vamos pedir ao Senhor que tenhamos o temor do Senhor e saibamos pedir ao Espírito Santo de Deus e a Jesus, o nosso intercessor, que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pelas nossas vidas. Então vamos pedir a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo a bondade, a misericórdia e o perdão dos nossos pecados, e que nos ensine a falar com Deus, nos ensine a pedir certo e a esperar o tempo de Deus, a ter paciência, a honrar a Deus, para que quando as pessoas olhem e falem, como que você tem paciência? Você acha que isso vai acontecer na sua vida? Não, eu não acho. Eu tenho certeza, porque eu tenho um Deus, um Pai que é muito amoroso, e o que Ele fala, Ele não volta atrás. A palavra de Deus se cumpre em nossas vidas, e por amor a você, por amor à sua vida, aquelas pessoas que você intercede, você vê o resultado, você vê a diferença, porque por amor a um, outros se salvam. Deus salva aquele povo que Ele ama. Porque
quando um justo como Abraão, que intercedia pelos outros, que ele não pensava só na vida dele, ele sabia como falar com Deus, e como ele dizia, perdão pela minha ousadia, mas eu ainda vou te perguntar. E ele voltava novamente e ele perguntava para Deus. Perguntar você pode, você só não pode duvidar. Ter dúvidas é diferente de duvidar. Ter dúvidas são aquelas que, quando conversamos com Deus, perguntamos a Ele: Senhor, isso vai acontecer na minha vida? Isso que eu tanto sonho, que eu tanto espero, é da tua vontade? Isso é uma pergunta. Agora, duvidar, dizer: eu não sei se ele vai fazer, ele não vai fazer isso na minha vida, porque ele faz para todo mundo. Tem tantas pessoas que falam que Deus já não olha mais para ela, que não acredita mais que Deus vai fazer algo na vida dela, porque tem tanto tempo que ela espera e nada acontece. É você mesmo que está atrapalhando as suas bênçãos. É você mesmo que está se afastando de Deus. Deus não se afasta de nós. Nós é que às vezes, pelo nosso mau comportamento, é que nos afastamos de Deus. Então volte para Deus, volte a ter bons sentimentos, volte e se prostre diante do Senhor e tenha o temor de Deus e saiba falar com Deus, fale com amor e agradeça já a sua bênção. Ao invés de você duvidar, você fala: Pai, eu sei que eu estou te pedindo isso, mas eu sei que o Senhor tem melhor do que isso para me dar, porque é a tua palavra que fala que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não escutaram e que jamais passou na mente do ser humano, é o que Deus tem guardado para mim. Declare isso, fale isso para Deus e espere em Deus e cante louvor a Deus. Já agradeça, comece a dançar dentro da sua casa, comece a brincar com a sua família, comece a falar coisas boas, a profetizar na sua vida coisas boas e da sua família. Você está ativando a sua fé e você está dando crédito para Deus, você está aumentando a sua fé e isso vai ter resposta na tua vida. É através da tua fé que as coisas, as portas vão se abrir, a cura vai chegar na tua saúde, na saúde da tua família, daquele ente querido, porque você está intercedendo com temor, com fé, esperando, sabendo que vai receber a sua bênção. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pela liberação, Pai, de bênçãos na vida do teu povo, na vida de todos os inscritos neste canal e de todos aqueles, Pai, que ainda vão se inscrever para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, honra este canal, honra o teu povo, Pai, aquele que te busca, que tem o temor do Senhor e que sabe que vai receber a sua bênção através desse canal, porque é a tua palavra, Pai, e ela se cumpre, ela não volta vazia. E eu te agradeço, em nome de Jesus, pelas bênçãos, pela esperança e por aumentar a nossa fé e nos dar sabedoria, Pai, nos dá sabedoria e paciência, perseverança e que nada nem ninguém atrapalhe os teus planos em nossas vidas e das nossas famílias. Envia anjos poderosos, Pai, para nos proteger. Protege a nossa saída, protege a nossa chegada, protege tudo que o Senhor nos deu e protege as bênçãos que o Senhor está liberando para a vida de cada um dos teus filhos, tuas filhas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, Pai, para a tua glória. Amém.